Muito bem-vindos ao webinar Retival. Iniciamos agradecendo a Óculos do Brasil e a LKC pela oportunidade de promover um evento brasileiro, reunindo profissionais com vasta experiência em eletrofisiologia visual clínica. Um agradecimento especial à senhora Mônica Ranta, que é vice-presidente de vendas internacionais da LKC, e sua competente equipe pelo suporte técnico e por toda a preparação do evento. O principal objetivo do webinar é apresentar os benefícios que a eletrofisiologia visual fornece na rotina clínica e em procedimentos cirúrgicos, assim como para investigações científicas, e como o Retival pode tornar a eletrofisiologia visual clínica mais acessível. Antes de apresentar o primeiro palestrante, eu gostaria de lembrar que perguntas podem ser enviadas durante todas as apresentações. Basta abrir o painel de controles, caso ele não esteja aberto. Depois é preciso clicar no botão Question e abrir a caixinha de texto. Daí basta digitar a pergunta e enviar. Essas perguntas serão lidas e respondidas pelos palestrantes ao final da apresentação. O nosso primeiro palestrante é o Dr. André Messias, professor livre-docente da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, que vai falar sobre eletroretinografia. Olá, essa é a minha aula de eletroretinografia. Eu sou André Messias, sou professor de oftalmologia da Universidade de São Paulo, lá de Ribeirão Preto. E essa é uma aula que a gente discute um pouquinho dos princípios envolvidos na geração das respostas eletroretinográficas e dos principais achados que fazem o eletroretinograma útil para a nossa prática clínica da oftalmologia. Então, primeiro eu vou lembrar rapidinho, o eletroretinograma é aquela resposta elétrica gerada pela retina quando estimulada pela luz. Então, para fazermos a gravação do eletroretinograma é necessário que haja um eletrodo em contato com a superfície ocular para a formação desse circuito elétrico. Então, o eletrodo na superfície ocular capta a energia elétrica gerada pela retina, que é transmitida pelo meio, pelo vítreo, pelo aquoso, e é então gravada em um amplificador diferencial que subtrai esse potencial elétrico do fundo do olho e da pele. Estou falando isso e nós temos que lembrar também outra coisa é que os tipos celulares têm participação diferentes na geração da resposta eletroretinográfica, O fotoreceptor, que é a primeira célula, o primeiro neurônio da via visual, ele causa uma hiperpolarização, ele sofre uma hiperpolarização quando estimulado pela luz. Então, o potencial elétrico no extracelular e, por consequência, na superfície ocular, tem uma declinação, você tem uma onda negativa conhecida como onda A. Ao passo que a célula bipolar, que é o segundo neurônio, ou a célula que o fotoreceptor comunica que houve um estímulo, ela sofre uma despolarização, portanto ela tem um aumento do potencial extracelular e, consequentemente, um aumento do potencial corneano. Já as células ganglionares, ou as células da retina interna, mais anterior, elas causam o que a gente conhece como potencial de ação, que elas não têm uma relação direta, uma relação linear com a intensidade luminosa. Portanto, a gravação das respostas que são geradas pelas células ganglionares, ou as células da terceira ordem, são um pouco mais complexas. Elas não podem ser gravadas simplesmente com o circuito elétrico, gravando a resposta na superfície da córnea. Bom, depois, rapidinho mostrando como que seria uma resposta da retina ao estímulo luminoso de alta intensidade durante a adaptação ao escuro. A terceira coisa que é imprescindível para a geração das respostas elétricas é o estado de adaptação da retina. Então, adaptada ao escuro, nossa resposta elétrica é mais ou menos assim. Primeiro uma onda A, uma onda B, e elas têm geração do fotoreceptor pela onda A, célula bipolar, onda B, e aí a circuitaria interna da retina gera a oscilação que nós conhecemos como potencial oscilatório. Quando nós adaptamos a retina ao claro, há uma saturação dos bastonetes, e aí nós vamos gravar respostas que são predominantemente dos cones, usando o mesmo estímulo luminoso, só que no claro, nossa resposta muda um pouquinho de formato, ela é um pouco mais rápida, ela é menor, e ela é basicamente gerada pelo fotoreceptor e pela célula bipolar também. Só que ela é menor e é mais rápida, e ela vem da circuitaria dos cones. Então,
Quando nós falamos do eletroetinograma, nós temos que lembrar que existe um padrão para a geração dos estímulos e também um padrão para a avaliação das respostas. Isso aqui é tirado do laboratório da Faculdade de Medicina de Ribeirão e nós seguimos as recomendações da ASEF, que é a Sociedade Internacional de Eletrofisiologia Clínica da Visão. Eles preconizam que a gente execute um estímulo de baixa intensidade, que é conhecido como ROD, obviamente porque ele capta as respostas dos bastonetes, ele tem esse formato, é uma onda que tem pequena onda A, mas tem uma grande onda B, por causa das células bipolares dos bastonetes, né? Depois, quando se aumenta o estímulo luminoso, nós temos uma onda A pronunciada, uma onda A grande, que ela é produto da interação dos bastonetes e dos cones, que é uma resposta combinada, porque células de alta intensidade. Depois a onda B, que também é gerada pelas células bipolares, aí combinada, tanto dos cones quanto dos bastonetes. E isso aqui é um filtro de frequência, onde essa oscilação da resposta durante a subida da onda B é filtrada, para que a gente consiga medir os potenciais oscilatórios. Quando o olho então é adaptado ao claro, as respostas se tornam desse formato. É o mesmo estímulo visual usado nessa resposta, podem notar, só que agora nós temos um fundo, né, uma luz de fundo acesa que faz com que o paciente se mantenha adaptado ao claro. Um outro estímulo muito utilizado é um estímulo rápido, né, um estímulo de frequência, flicker, de 30 Hz, porque quanto mais rápida a frequência do estímulo, mais isolado está o cone, porque o bastonete não responde bem à alta frequência do estímulo. Então vamos continuar. Alguns casos clínicos para ilustrar as respostas do eletroetinograma nas principais doenças em que eles são usados, né? Essa aqui é a doença clássica do eletrofisiologista ocular, né? Que esses pacientes normalmente têm o fundo de olho normal, ele se queixa de adaptação ao escuro difícil, ele não enxerga bem no escuro, só que ele tem boa acuidade visual, tem bom campo visual, ele só não enxerga no escuro e ele tem pouco, então, muitas vezes tem astigmatismo, ele pode ser míope, pode ser um pouquinho hipermétrico, eles têm essa atrofia peripapilar comum nesses pacientes, mas o OCT dele pode ser normal, pode dar uma maculopatia depois dos 20 e 25 anos. O fato é que eles têm uma alteração caprichosa da retina. Eles têm uma ausência da comunicação entre os bastonetes e a célula bipolar, que causa exatamente a ausência da resposta positiva do eletroetinograma, que é a onda B. Então aqui nós vemos bem claramente que a onda A está normal e a onda B houve uma falência, né? Uma ausência da resposta. Então lembrar, campo visual normal, fundo de olho normal, eletroetinograma negativo, sugestivo de cegueira noturna estacionária. Outro paciente que normalmente é mandado para fazer eletroetinograma é o paciente com suspeita de doença de Stargardt. Nesse, pela célula que está doente ser a célula do epitélio pigmentado, quem sofre primeiro é onde a concentração de fotoreceptor é muito grande. Então sofre o centro da retina. Mas não tem nenhuma célula geradora do eletroetinograma que está ausente. Por esse motivo, nós temos todas as respostas. Nós temos a resposta de bastonete presente, bastonete combinada com cone presente, porém elas podem estar um pouco reduzidas dependendo do tamanho da área da atrofia, porque vai diminuir o número de células gerando as respostas. O acromata, um quadro clínico simples de ser diagnosticado, né? Nós fazemos diagnóstico com anamnese, que é aquela criança que nunca viu cores, que é extremamente fotofóbica, normalmente é míope, e tem um fundo de olho normal e não vê nenhuma cor, né? E eles têm, obviamente, as respostas de bastonete normal, mas não tem resposta de cone. O problema dessa doença é a ausência do fotopigmento do cone, apesar de estruturalmente os cones estarem presentes. Já na distrofia de cones, o eletroetinograma é igual ao do acromata, que não tem cone funcionante, mas o cone estruturalmente não está presente. Então nós vemos a lesão no fundo do olho lá no OCT. Aí, por curiosidade desse grupo, né, eu
selecionei os últimos casos em que houve interesse em fazer eletroetiograma na nossa clínica. Então esse é um paciente que eu sigo há muito tempo e eu lembro que ele foi importante fazer o eletroetiograma nele porque ele tinha algumas hipóteses diagnósticas e seria importante saber se ele tinha ou não uma falência de fotoreceptores. Tinha um quadro clínico florido, né, com essa geografia típica da hepatologia inflamatória, né, que tem uma doença que nós chamamos de persistent. Mas o eletroetiograma foi legal nesse caso, porque como ele mostrou respostas normais, e mesmo no centro da retina as respostas eram boas, falava contra as distrofias que nós conhecemos. Fala contra a distrofia de Cone, obviamente, porque a resposta de Cone está normal, e fala contra também as doenças do epitélio, fala contra a doença de Stargardt, por exemplo, que faz a gente pensar em outros diagnósticos diferenciais. Nesse caso foi a epiteliopatia inflamatória, e esse paciente melhorou com o tempo. Se vocês notarem, é como se estivesse voltando às camadas da retina externa com o passar dos anos, e ele realmente voltou a enxergar normalmente depois de 2 anos. O eletro ajudou a gente a descartar as doenças que a gente estava em dúvida por conta da apresentação clínica, e realmente ele melhorou com o tempo. Outro caso um pouco mais dramático, esse menino que estava sendo tratado como veite intermediário, e ele apresentava esse edema macular, e esse edema estava sendo tratado com imunossupressor. Ele tomava imunossupressor há mais ou menos 8 anos, e ele não tem o quadro típico de distrofia retiniana, né? Ele tem essas alterações vasculares, mas ele não tem afilamento vascular, pelo menos no centro da retina. Só que se a gente olhar a periferia, vai ver que ele tem esse anel aí de hiperalta fluorescência na retina, na média periferia, e ele tem um eletroretinograma muito reduzido. Obviamente, nesse caso, se a alveite dele pudesse causar uma diminuição simétrica e consistente dos fotoreceptores nos 2 olhos, ela poderia ser a causa dessa redução do eletroretinograma. Mas esse eletro fala a favor dele ter uma distrofia de bastonetes. Então, como a clínica dele nunca foi de uveíte, né, nunca teve uma inflamação ocular, e ele conta que ele tinha adaptação ao escuro problemática desde a infância, nós mudamos um pouquinho a hipótese diagnóstica para ele. Estamos investigando se talvez ele não tenha uma distrofia, o que poderia tirar dele a necessidade do uso do supressor. Ainda está em investigação. Agora eu vou falar um pouquinho dos tipos de análise que são possíveis com essas respostas, né? Nós não simplesmente medimos o tamanho da resposta e chamamos de onda B, onda A, do jeito que eu mostrei até agora. Existem outros tipos de análise que os eletroretinogramas modernos permitem. Uma análise possível é, por exemplo, usar a mão de várias intensidades luminosas durante a estimulação do olho. Então, se eu começar na intensidade luminosa baixa e for aumentando gradativamente a intensidade da luz, eu tenho uma relação entre a intensidade e a luminância. Nós chamamos de razão ou relação amplitude e intensidade. Vou falar em português para ficar mais claro. E aí, essas relações podem ser modeladas matematicamente. Esse modelo clássico se chama modelo de Hill, e ele nos traz alguns parâmetros. Um parâmetro, obviamente, é a saturação. Quer dizer, qual é o ganho, né? Qual é a quantidade de energia elétrica que o olho produz quando a gente chega no máximo do estímulo luminoso. O outro parâmetro é o quanto que essa abertura da curva que existe, né? Isso aqui é mais ou menos uma gaussiana, então o tamanho, essa distância entre os pontos de saturação aqui embaixo, ele solta com um parâmetro que a gente chama de W, do inglês width. Aí o terceiro parâmetro é a quantidade ou a luminância necessária para que atinja a saturação. Esses 3 parâmetros são interessantes, eles fornecem algumas informações sobre a retina interna, e não só sobre os fotoreceptores. Esses aí, obviamente,
quem vê problema no nervo óptico com o eletroretinograma vai pensar no glaucoma. Então nós temos um trabalho, e esse é o trabalho feito com o Reteval, né, o aparelho da LKC, que é de mão, em pacientes com glaucoma na nossa faculdade aqui em Ribeirão Preto. O Germano ia apresentar esses dados na ARVO esse ano, infelizmente a ARVO não aconteceu, mas o abstract foi publicado. Então nós usamos o Reteval em pacientes com glaucoma, e essas são respostas da série de estímulos em aumento progressivo da intensidade luminosa em normais, e essa aqui é a mesma série de estímulos em pacientes com glaucoma. Notem que se você somente olhar o tamanho da amplitude, pode ser que fique difícil separar os dois grupos. Mas quando a gente olha esse parâmetro x0 aqui, que é o quanto de luminância que precisa para atender, para chegar à saturação, os pacientes com glaucoma precisam de muito mais luz para saturar o sistema. Quer dizer, a gente também tem a hipótese de que pode sair alguma coisa de pacientes que tenham neuropatia óptica glaucomatosa com eletroretinografia também. Então, o que ainda está em andamento com o Reteval e com outros projetos com eletroretinografia na nossa instituição? Nós temos pacientes com limites, pacientes com retinopatia diabética, pacientes em pré-operatório de buraco de mácula e membrana retiniana, que nós estamos fazendo medidas com esses aparelhos para ver se encontramos aplicações clínicas relevantes da eletroretinografia no nosso mundo. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, André Messias, por apresentar os princípios básicos da eletroretinografia, pelos relatos de caso e por compartilhar dados preliminares obtidos com o Retival. Lembrando que as perguntas podem ser enviadas durante as apresentações e serão lidas durante o final na sessão de perguntas e respostas. A próxima palestrante é a doutora Fernanda Porto, do INRET Clínica e Centro de Pesquisa em Belo Horizonte, que fará uma apresentação sobre as principais indicações para o exame de eletroretinografia. A eletrofisiologia é o exame que permite, com acurácia, localizar a disfunção visual. O eletroretinograma de campo total é o exame que mostra a resposta global da retina em condições fotópicas e escotópicas, e em conjunto com outros exames como o potencial evocado visual, o eletroretinograma e outras modalidades do eletroretinograma, multifocal, focal e padrão, ajuda a localizar em qual grupo celular, em qual camada da retina, em qual topografia da via óptica está localizada aquela disfunção visual. Essa aula foca nas principais indicações do eletroretinograma de campo total. A primeira que eu gostaria de abordar é o diagnóstico de doenças neurológicas e oftalmológicas, especialmente em pacientes neuropediátricos, em que a identificação do quadro simultâneo acometendo a retina vai ajudar muito no diagnóstico de doenças hereditárias, como neurometabólicas, doenças ciliares e mitocondriais. Por exemplo, numa mucopolissacaridose, a identificação de uma distrofia de retina associada te permite estabelecer qual tipo de mucopolissacaridose e qual gene associado. Diagnósticos diferenciais, como por exemplo lipofucsinose e síndrome de Rett, quando se identifica um quadro retiniano, facilita muito também. Entre outras doenças neuropediátricas, como doença de Duchenne, por exemplo, um eletroretinograma negativo te permite estabelecer o diagnóstico da doença. A avaliação de pacientes pediátricos pode ser muito difícil e depender de uma expertise muito grande. E durante o desenvolvimento da visão, muitas vezes os pacientes manifestam alterações que geram muita ansiedade nos pais e familiares. E os exames eletrofisiológicos permitem acompanhar esse desenvolvimento da visão e trazer tranquilidade aos pais. Entretanto, muitas vezes a gente identifica uma baixa visão, que pode vir acompanhada ou não de nistagmo no primeiro ano de vida. E a maioria desses casos tem causa em defeitos sensoriais e, às vezes, o próprio exame clínico consegue identificar a causa, identificando uma catarata, opacidade corneana, ou defeitos estruturais como a aniridia, nesse caso aqui uma hipoplasia foveal, mas nem sempre isso acontece. Muitas vezes os pacientes têm fundo de olho normal e um importante comprometimento da visão e, às vezes, nistagmo. Nesses casos, a maioria deles trata-se de doenças hereditárias da retina e o eletroretinograma é o principal exame que vai te levar ao diagnóstico.
A Academia Americana de Oftalmologia publicou esse ano um novo guideline, ressaltando a importância do eletroretinograma na avaliação desses pacientes, principalmente antes de se partir para o teste genético. O teste genético vai conseguir resolver o diagnóstico dos casos em 75% deles. Nos outros 25%, a gente vai ficar mesmo com o diagnóstico clínico. E daí a importância de ter uma boa caracterização do quadro clínico antes de fazer o teste genético, inclusive para permitir a interpretação do teste genético. Aqui, para exemplificar um paciente com fundo de olho praticamente normal, um caso de acromatopsia avaliada por 2 aparelhos distintos de eletroretinograma. Em 2017, nós publicamos a primeira série de pacientes brasileiros com amaurose congênita de Leber e distrofia retiniana de início precoce. E as imagens que eu trago à direita são pacientes desse trabalho, mostrando que são poucas as informações que a gente tem no exame de fundo de olho para chegarmos ao diagnóstico. E o eletroretinograma é um exame importante que vai estabelecer o quadro de acometimento da retina. Entre os pacientes com amaurose congênita de Leber e distrofia retiniana de início precoce, é outra coisa que a gente discute nesse artigo, a gente pode identificar doenças sistêmicas que merecem acompanhamento e tratamento específico, como síndrome de Alström, síndrome de Joubert, doença de Batten. Síndrome de Alström, por exemplo, o paciente pode ter associado uma surdez, um diabetes mellitus, e o quadro ocular é o primeiro que vai levar ao diagnóstico da síndrome, que tem várias manifestações que precisam de serem acompanhadas e precisam de tratamento específico, o quanto mais precoce possível. O eletroretinograma pode ser muito usado também quando a opacidade dos meios impedem outros métodos diagnósticos. Diante de uma hemorragia vítrea e hemorragia intraocular, avaliar a viabilidade da retina. Na avaliação pré-operatória de pacientes com catarata complicada, após uveíte, no pré-operatório de opacidades corneanas, lembrando que nem sempre é possível fazer a acuidade visual potencial, e o PAN ele vai te dar a visão foveal, e o eletroretinograma ele vai te dar a visão, a resposta da retina global. O eletroretinograma pode ser usado também para acessar a função da retina pós-trauma e avaliar a perda de visão inexplicada, muitas vezes envolvendo questões médico-legais, a necessidade de se comprovar uma sequela visual quando a gente tem poucas informações no exame clínico, fundo de olho normal, na avaliação nutricional e tóxica, pacientes gastrectomizados, avaliar se existe uma deficiência de vitamina A, pacientes com baixa visão após vitrectomia, muitas vezes apresentam toxicidade aos corantes usados na cirurgia, no diagnóstico de siderose, que tem fundo de olho normal, pacientes com corpo estranho intraocular, e em pacientes usando várias medicações, o eletroretinograma medicações que são potencialmente tóxicas, o eletroretinograma vai te possibilitar avaliar a segurança desse tratamento e a possibilidade de toxicidade. Muitas vezes essas maculopatias tóxicas podem simular doenças hereditárias da retina e, diferente das doenças hereditárias, elas têm tratamento que pode mudar o prognóstico do paciente. O eletroretinograma é usado também para conferir a consistência das respostas ao campo visual computadorizado e avaliar se aquele defeito que a gente identificou no campo visual é por causa de uma alteração na retina ou por causa de uma alteração central. Ele é importante na avaliação de oclusões arteriais retinianas. Os pacientes com alteração de oclusão arterial no fundo de olho, eles podem ter uma oclusão puramente da artéria central da retina, que vai levar à diminuição da onda B, ou ele pode ter uma alteração simultânea de oclusão da carótida, e esses pacientes com oclusão de carótida e oclusão secundária da artéria central da retina, eles vão ter diminuição da onda A e B no eletroretinograma de campo total. Diante de doenças inflamatórias oculares, ele pode te ajudar no diagnóstico de doenças como coriotopatia de Buchot, Mills, Azor, e avaliar pacientes se estão controlados, se a doença está estável, como, por exemplo, na coriotopatia serpiginosa. A indicação que mais me atrai são as doenças hereditárias da retina, e diante de
de quadros em que o fundo de olho pode ser pouco informativo, né? Fundo de olho às vezes normal, ele ajuda muito a estabelecer o diagnóstico. O eletroretinograma ajuda a classificar as distrofias nos grandes grupos e daí partir para o diagnóstico genético. Muitas vezes os pacientes têm um comprometimento funcional muito grande e esse comprometimento funcional ele antecede o comprometimento estrutural visível ao fundo de olho, ao OCT e à autofluorescência. E nesses casos o eletroretinograma é muito importante para o diagnóstico. Aqui o exemplo de uma menina com 8 anos de idade que tinha muita dificuldade para assistir a aula, uma visão de 20/200, observem como era o fundo de olho, e o eletroretinograma mostrava-se severamente comprometido, uma distrofia de cones e bastonetes. Aqui vocês podem ver o eletroretinograma multifocal mostrando importante comprometimento macular. 3 anos depois, quando a gente recebeu o primeiro aparelho de autofluorescência, a gente já tinha uma maculopatia mais avançada, mas vocês podem ver a presença de flex dessa maculopatia e como essa paciente está hoje. Essa paciente tem uma distrofia retiniana relacionada ao gene do ABCA4, que é o gene da doença de Stargardt. Ela tinha uma distrofia de cones e bastonetes causada pelo gene da doença de Stargardt. O eletroretinograma nos pacientes com doença de Stargardt, ele tem importante papel prognóstico. Os pacientes que apresentam apenas maculopatia, eles têm prognóstico melhor, chance de menos risco de perda de visão e menos risco de progressão para as fases mais graves da doença. Ao passo que os pacientes que têm acometimento dos cones no eletroretinograma realizado no diagnóstico, eles têm uma evolução que pode progredir para distrofia de cones e bastonetes, mas eles também têm uma evolução mais benigna do que os pacientes do grupo 3, que têm uma distrofia de cones e bastonetes, um risco maior de perda de visão e uma velocidade de perda de visão mais importante. Muitas vezes, o mesmo gene pode causar diferentes tipos de distrofia de retina. Assim como genes envolvidos na mesma via de funcionamento do fotorreceptor podem ter manifestações similares no fundo de olho. Então, o eletroretinograma te permite classificar esses pacientes melhor e permitir um diagnóstico mais preciso. Vamos dar aqui alguns exemplos. Esse paciente apresentava uma maculopatia evidente na clínica, mas ao eletroretinograma ele tinha uma distrofia de cones e bastonetes. Esse paciente tinha uma distrofia de cones e bastonetes causado pelo gene da guanilato ciclase. Aqui um outro paciente que parecia, ao exame clínico, que tinha um quadro mais exuberante, mais difuso, e ele apresentava, na verdade, uma maculopatia, uma paciente de 64 anos de idade, era uma maculopatia causada pelo gene ABCA4. Esse outro paciente também com flex na retina, míope, e que tinha baixa visão noturna, ele apresentava ao eletroretinograma um importante comprometimento escotópico, o eletroretinograma 1 ano depois mostrando a piora dessa resposta escotópica e, portanto, um paciente com retinose pigmentar causada pelo gene da periferina. Por isso que, para o diagnóstico de retinose pigmentar, entre os critérios diagnósticos, a gente encontra a importância de documentar a disfunção, a perda progressiva dos bastonetes pelo eletroretinograma de campo total. Lembrando que a avaliação clínica desses pacientes é muito importante e o teste genético ele vai dar o diagnóstico em 75% dos casos e o diagnóstico clínico é muito importante para os casos de doenças hereditárias da retina. O eletroretinograma ainda permite o diagnóstico numa fase em que o fundo de olho é normal e a busca pelo diagnóstico nesses pacientes que têm fundo de olho normal e têm uma distrofia de retina é muito, muito desgastante. Então, é importante, pelo eletroretinograma, a gente conseguir fazer esse diagnóstico mais precocemente. Eu queria agradecer a oportunidade e me coloco à disposição para esclarecimento de dúvidas. Obrigada. Muito obrigada, Fernanda, pela excelente apresentação. Eu vou passar a palavra para o Dr. André Maia, da Retina Clinic em São Paulo, que nos mostrará os benefícios da eletroretinografia na sua rotina clínica e cirúrgica. É um enorme prazer estar aqui com vocês essa noite.
dividindo um pouco da nossa experiência que a gente tem há pouco tempo com esse novo equipamento, que é um equipamento portátil e de extremamente facilidade de utilização para examinar os nossos pacientes na clínica. A eletrofisiologia tem sido ainda um exame, de certa maneira, de difícil acesso, tanto pela sua dificuldade de execução, quanto pelo custo que esse equipamento geralmente envolve. E eu gostaria de mostrar para vocês uma alternativa que a gente agora começou a utilizar no nosso consultório, que é esse equipamento portátil, que é o Retival, que além de ser um equipamento extremamente simples de ser utilizado e pode ser aprendido por qualquer uma das pessoas do staff da clínica, enfermeira, os tecnólogos, como também pelo seu custo, que é um custo mais acessível. O uso da eletrofisiologia e desse equipamento é avaliado na literatura e já existem inúmeros estudos publicados, especialmente nos últimos anos. Estudos em que foram avaliados a sua utilização com o objetivo de avaliar de forma as alterações precoces da retinopatia diabética, como também de alterações induzidas pelo uso de medicamentos e, eventualmente, foram também feitos estudos comparando esse equipamento com a eletrofisiologia que se utiliza em equipamentos maiores e mais caros. E os estudos mostram que esse equipamento, apesar de ser portátil e de fácil utilização, ele pode ser comparado com equipamentos mais sofisticados. E sua utilização pode ser feita não somente nas doenças mais raras, como os casos das distrofias e doenças genéticas, mas como também nas doenças que a gente encontra no dia a dia no consultório, como as doenças maculares e as doenças induzidas pelo diabetes. As doenças maculares, aí eu digo aquelas doenças como, por exemplo, membrana retiniana, alguns pacientes que apresentam eventualmente descolamento de retina e outras doenças que podem afetar a retina neurosensorial. Então, esse é um estudo que foi publicado recentemente, que avaliou, há cerca de 2 anos, que avaliou a utilização deste equipamento, as alterações da resposta eletrofisiológica em pacientes que apresentavam retinopatia diabética. E esse estudo mostrou que em pacientes que apresentam retinopatia diabética, já nas suas fases iniciais, podem mostrar alterações eletrofisiológicas que podem ser detectadas através desse equipamento. De que forma nós vamos utilizar esse conhecimento, talvez ainda seja algo a ser discutido. Mas o fato é que em alguns pacientes em que a gente às vezes tem dificuldade para quantificar e avaliar de forma mais objetiva, talvez esse equipamento venha nos auxiliar na conduta e no acompanhamento de certos casos específicos. Também esse equipamento vem sendo utilizado em pacientes que apresentam alterações maculares. E é importante que a gente saiba que pacientes que apresentam alterações maculares, como retinopatia diabética, degeneração de macropelidade, membrana retiniana, têm sido cada vez mais comuns na nossa prática do dia a dia. E a utilização desse equipamento, então, pode ser que se torne muito mais frequente do que se a gente utilizasse o equipamento apenas para os casos mais raros e casos de doenças genéticas. Então, e por que não? Então, utilizar esse equipamento nos casos mais comuns, que talvez possam ajudar a gente a identificar o problema retiniano, talvez pudesse ajudar a gente a identificar qual é o prognóstico de visão que esses pacientes apresentam para pós-cirurgia de mácula, e talvez possa ajudar a gente a avaliar qual a expectativa que esses pacientes têm em relação à acuidade visual no pós-operatório. Este é um caso interessante em que o paciente apresentava no olho direito uma
pequena aderência vítreo-macular, mas sem alterações significativas. E o estudo funcional da eletrofisiologia desse olho direito não mostrou alterações significativas. Esse é um equipamento relativamente simples de ser utilizado. O uso dele ele é feito de forma portátil e pode ser feito em crianças ou em pacientes com deficiência ou com dificuldade de colaboração. Ele pode ser feito com um eletrodo que é colado diretamente na pele do paciente, na pálpebra inferior, e o exame é extremamente simples de ser feito. Cerca de 5 a 10 minutos é possível fazer os dois olhos de forma muito fácil. Esses eletrodos eles são descartáveis, então você utiliza um para cada paciente. Aí talvez tenha uma questão aí de custo envolvido, mas no final da conta, no final do seu dia a dia, quando você considera a facilidade de utilização do equipamento, o custo da aquisição do equipamento e a facilidade de se fazer isso em pacientes que são pouco colaborativos, talvez essa equação seja muito positiva, mesmo que o custo dos sensores talvez seja um pouco mais alto e no final das contas isso acaba tendo uma relação custo-benefício muito interessante. A outra vantagem é que você não precisa de uma sala especial ou de um staff especializado para se realizar o estudo. Uma pessoa com pouco treinamento, como é o caso dos pacientes que foram avaliados na clínica recentemente, podem realizar esse exame de forma muito simples. Aliás, nós tivemos a oportunidade de ficar com esse equipamento por volta de uma semana e utilizamos em alguns dos pacientes. As pessoas que fizeram o equipamento, os tecnólogos que utilizaram e fizeram esses exames nos nossos pacientes, eles não tinham treinamento prévio com o equipamento. E foi muito fácil que eles tivessem um aprendizado e apenas 1 ou 2 pacientes talvez fosse necessário para que eles tivessem já a habilidade e a facilidade de realizar o exame. Isso é muito, muito interessante, esse quesito, né? Que você tem um equipamento que, além de ser economicamente viável, ele é fácil de ser utilizado. E a outra situação é que você não precisa, você pode fazer o exame mesmo em pacientes que não tenham sido previamente dilatados. Então, esse é um paciente, é um caso de um paciente especificamente que apresentava uma catarata nos 2 olhos, e no exame de fundo de olho é possível ver uma pequena membrana epretiniana no olho esquerdo. O paciente ele apresentava queixa de baixa qualidade visual, mais importante nos dois olhos, mas mais importante à esquerda. E a questão é saber se essa membrana epretiniana poderia ou não estar, de certa forma, influenciando no resultado da acuidade visual no pós-operatório. O interessante é que quando a gente observa a tomografia de coerência óptica desse caso, não é nada muito surpreendente. A gente encontra cistos significativos, a gente encontra uma deformidade da retina neurosocial. Ao contrário, parece ser até uma membrana relativamente tranquila. Mas quando a gente realiza o estudo eletrofisiológico desses pacientes, o eletroretinograma desses pacientes, e a gente olha com mais cuidado, a gente percebe que atrás daquela catarata já havia no olho esquerdo uma alteração eletrofisiológica que talvez aí justificasse um resultado de acuidade visual no olho esquerdo aquém do olho direito. Então, veja bem, aí você já tem uma situação que pode, inclusive, não apenas mudar a expectativa de acuidade visual do paciente, como também modificar talvez a escolha da lente intraocular desses pacientes. Muitas vezes a gente não tem uma noção de quanto a membrana retiniana está realmente envolvendo a função da retina neurosensorial. E talvez equipamentos como esse possam dar para a gente mais uma informação que pode ajudar a gente a decidir melhor a conduta dos nossos pacientes. Esse é um caso que foi feito no nosso consultório, um desses que a gente teve a oportunidade de utilizar o equipamento na semana que a gente teve esse equipamento à nossa disposição. Era um paciente que apresentava um buraco de mácula no olho esquerdo,
com a redução da acuidade visual para 20/80 no esquerdo, e o olho direito não apresentava uma alteração na acuidade visual, já estava nesse olho direito, mas era possível ver uma alteração do contorno da retina neurosensorial. Então, nós optamos por realizar a vitrectomia apenas no olho esquerdo, associado com cirurgia de catarata no olho esquerdo. E aí vocês estão vendo o resultado do pós-operatório do olho esquerdo e com melhora da acuidade visual. E vocês estão vendo aí o estudo eletrofisiológico que foi feito no olho direito e no olho esquerdo, comparando os dois olhos. O interessante é que, nesse caso especificamente, ele apresentou uma boa resposta em ambos os olhos. Mesmo esse olho, o olho esquerdo, que havia sido operado de buraco de mácula, como ele evoluiu com uma boa acuidade visual, a gente teve uma boa resposta eletrofisiológica. E isso é interessante. A gente sabe que alguns pacientes evoluem mal, com baixa acuidade visual. E talvez nesses pacientes que têm uma baixa de acuidade visual, mesmo com o fechamento do buraco de mácula e com uma resposta funcional não adequada, talvez a gente encontrasse alterações eletrofisiológicas que fossem de pior resposta. Talvez isso aconteça em casos em que, por exemplo, você faz uma cirurgia com trauma retiniano ou talvez uma toxicidade induzida pela luz, e, enfim, pacientes que algumas vezes evoluem mal, eventualmente até pacientes com glaucoma avançado que acabam perdendo a acuidade visual no pós-operatório, mesmo com fechamento de buraco. Isso é um caso interessante porque vocês estão vendo uma boa resposta mesmo em pacientes que foi submetido a uma cirurgia de buraco de mácula. A gente sabe que estudos eletrofisiológicos mostram que às vezes os pacientes que apresentam buraco de mácula podem ter alterações de eletrofisiologia no pós-operatório, e mesmo pacientes no olho contralateral podem ter alterações. E esse exame especificamente não mostrou nenhuma dessas alterações que podem acontecer. Então, basicamente essa a experiência inicial que nós temos em relação à utilização desse equipamento da LKT. Eu recomendo que as pessoas que tiverem oportunidade de investigar e ir atrás, que procurem esse equipamento. Hoje o equipamento está sendo comercializado pela empresa Oculus no Brasil, então ele está disponível aqui no nosso mercado brasileiro, e para centros que têm um alto volume de cirurgia de catarata e centros que são de referência, eu acho que aqueles que não têm um equipamento de eletrofisiologia deveriam considerar no seu arsenal esse equipamento que talvez possa realmente modificar a conduta e melhorar o atendimento dos seus pacientes. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da nossa experiência. Muito obrigada, André Maia, por apresentar casos clínicos e cirúrgicos nos quais a eletroretinografia mostrou-se relevante ou até mesmo decisiva na condução do caso. A próxima apresentação será sobre potencial visual evocado. A doutora Sung Watanabe mostrará o método, a aplicação e as indicações clínicas do PVE. Gostaria de agradecer pelo convite para participar desse evento e dar os parabéns aos organizadores pela esta iniciativa. O meu tema de hoje é sobre potencial visual evocado por flash de luz. Quando nós falamos em exames oculares, nós devemos lembrar que o principal objetivo desses exames é avaliar o funcionamento das estruturas envolvidas na visão. E especificamente o PVE por flash de luz envolve o processamento visual que acontece na retina e no sistema visual central. E quando nós falamos em sistema visual, devemos lembrar dessas estruturas, que são os 3 neurônios que estão na retina, o corpo geniculado lateral e o córtex visual QV1. Recordando rapidamente, os neurônios envolvidos no processamento visual da retina estão os fotoreceptores, que são responsáveis pela fototransdução, bipolares, que condensam as informações de fotoreceptores e envia para ganglionares e codifica informações como acuidade visual e contraste, e as células ganglionares, que refinam essas informações quanto à forma, movimento, direção, cor
e espaço. O quarto neurônio é o geniculado lateral, que envia informações para o córtex V1, onde é processado todas as informações que chegam a partir da retina e leva à consciência da percepção visual. Quando nós avaliamos as funções visuais, nós temos um arsenal de exames. E eu gosto de classificar esses exames em exames psicofísicos, exames estruturais e exames eletrofisiológicos. Aqui estão alguns exames de cada tipo de teste realizado. O exemplo mais comum do psicofísico, que são informações subjetivas e que têm o limiar, são acuidade visual, campo visual. Os exames estruturais que estamos mais familiarizados a utilizar, que seria a retinografia, a autofluorescência e OCT. Mas devemos lembrar que temos exames eletrofisiológicos que avaliam a função das estruturas envolvidas na visão de maneira objetiva, sem depender da informação do paciente. E os principais testes eletrofisiológicos são eletroretinograma de campo total e potencial visual evocado. E quando eu vejo a maior utilização desses testes eletrofisiológicos? Seria para pacientes pediátricos, porque dependendo do caso, há uma necessidade de avaliação e intervenção precoce dos casos. E para esses pacientes, nós temos uma limitação grande dos testes disponíveis, pela colaboração e muitas vezes pela condição ocular, não permitem oclusão ou apresentam nistagmo. Então, nesses casos, é muito importante o uso de testes funcionais objetivos para correto diagnóstico e condução do caso. A confiabilidade e a reprodutibilidade são os chaves para estes exames. E o que é potencial visual evocado? O PVE avalia a mudança, a alteração da resposta elétrica que ocorre no córtex estriado V1 após uma estimulação visual. Como no V1 é uma estrutura exclusivamente para estimulação para a parte visual, a gente avalia a resposta elétrica dessa região para avaliação do processamento visual. E é medido com eletrodo de pele adaptado no couro cabeludo. Existem 3 tipos de potencial visual evocado. Potencial visual evocado de varredura, que é utilizado para a medida objetiva da acuidade visual. PVE por padrões, que utiliza esse tabuleiro de xadrez, então a pessoa tem que olhar, perceber essa mudança da luminosidade, da luminância desses quadrados para gerar uma resposta elétrica e ser captada no córtex occipital, e PVE por flash de luz. Tanto padrões quanto flash de luz avaliam o processamento que acontece desde a região macular, com aqueles 3 neurônios aferentes, até a região occipital, V1. E como é feito o exame de PVE por flash de luz? Nós realizamos esse exame com condição pupilar normal, sem sedação e um exame não invasivo. São utilizados 3 eletrodos de pele e no local onde a adaptação desses eletrodos é feita uma limpeza de pele com creme abrasivo, bem suave. E esses 3 eletrodos são localizados 2 centímetros acima do ínion, OZ, na fronte, que seria a referência, e terra, no vértice CZ. E devemos orientar o paciente a piscar normalmente e manter a fixação. É um exame extremamente confortável. As principais indicações dos testes eletrofisiológicos são: para quem é indicado? É indicado para as pessoas que têm comportamento visual suspeito de baixa visão, é indicado para avaliação diagnóstica e acompanhamento, e como avaliação funcional em indivíduos com deficiência visual cortical ou paralisia cerebral. E quais são os principais pacientes indicados para realizar o PVE? Pacientes pediátricos ou aqueles que apresentam uma baixa visão importante, pior do que 20/200, que não conseguem perceber a alteração dos estímulos estruturais. Os comportamentos visuais suspeitos incluem presença de nistagmo, fotofobia, estrabismo, aperta ou coça os olhos ou baixa acuidade visual quando já informa de maneira confiável.
Os principais diagnósticos onde são realizados o exame de PVE seriam as distrofias retinianas, tumores oculares ou tumores da via óptica, neuropatia óptica ou deficiência visual cortical. É um exame não invasivo, que não requer sedação, rápido e objetivo, por isso que é indicado para pacientes pediátricos. Eu trouxe 2 casos para ilustrar a utilização do exame de PVE, e o primeiro caso é de uma criança de 3 anos, do sexo feminino, que teve uma gestação em parto a termo sem intercorrência. Apresenta quadro de atraso neuropsicomotor com 1 ano de idade e, posteriormente, diagnóstico de malformação arteriovenosa cerebral. A criança evoluiu com epilepsia e baixa visão e fez cirurgia de implante de válvula peritoneal e várias embolizações. De quadro oftalmológico, ela apresenta nistagmo e estrabismo e apresenta comportamento visual melhor em olho esquerdo. Ela toma vários anticonvulsivantes, entre eles quebra, clobazam, Vimpact e tepaquene. A ressonância mostra uma dilatação moderada dos ventrículos laterais e terceiro ventrículo e uma redução difusa da substância branca periventricular e região córtico-subcortical, além do afinamento do corpo caloso. Esse exame é o exame realizado com retival, foi o PVE por flashes, seguindo o protocolo da ICEV, de 3 candelas por segundo por metro quadrado, utilizando eletrodo Gold Cup. E a gente observa que tem resposta assimétrica, com redução da amplitude em olho direito e atraso importante do tempo da resposta. O olho esquerdo também apresenta atraso, que é já esperado pelo quadro central, mas uma amplitude melhor do que o olho direito. Para comparar, essa paciente também tinha um registro de PVE por flashes com outro aparelho, que também mostra os registros muito similares. Esse segundo caso de utilização do PVE por flash é de um paciente de 40 anos com leucoma pós-úlcera por acantameba, usuário de lentes de contato, já foi submetido a 4 transplantes de córnea e apresentava a acuidade visual desse olho de movimento de mão. Olho esquerdo, acuidade visual normal. O paciente estava sendo planejado a uma quinta cirurgia, quinta intervenção com transplante de córnea, e foi realizado o exame de PVE por flashes que mostra uma resposta boa, tempo de P2 dentro da normalidade, com uma leve assimetria, mas com um tempo, com a morfologia da onda muito semelhante ao olho contralateral, que é normal. Então, esse sinal, esse registro do olho direito, muito semelhante ao olho esquerdo, mostra que é uma condição muito favorável para uma nova intervenção. O paciente também fez EEG de campo total, que também mostra com leve redução da amplitude, mas essa leve redução da amplitude é ocasionada pela opacidade corneana difusa. Essa é a minha apresentação, gostaria de finalizar agradecendo mais uma vez pelo convite e estou à disposição para as dúvidas. Muito obrigada. Muito obrigada, Sung, pela visão geral sobre o PVE, certamente um exame clínico fundamental, principalmente em pacientes pediátricos, mas também adultos com limitações motoras e cognitivas. Para finalizar, eu gostaria de falar um pouquinho da eletrofisiologia visual no contexto de investigações científicas. Meu nome é Mirella Barboni, eu sou do Departamento de Oftalmologia da Universidade Semmelweis, em Budapeste. Queria primeiro agradecer a oportunidade de participar desse webinar. Obrigada à LKC e à Óculos do Brasil. E a oportunidade de mostrar alguns resultados de avaliação das vias visuais on e off com o sistema portátil de eletrofisiologia visual, o Retival. Conforme foi apresentado, vocês já viram que a eletrofisiologia visual clínica é um método relativamente simples e não depende muito da concentração do paciente. Além disso, ele nos fornece informações importantes não somente em relação à integridade das vias visuais, da retina, mas também como que as doenças oculares afetam a circuitaria retiniana ou a via visual.
Em relação aos protocolos padrões que são utilizados na clínica, vocês agora sabem que é possível registrar respostas isoladas de bastonetes, assim como aquelas isoladas de cones, e respostas que são combinadas de cones e bastonetes. Eu estou mostrando isso só para lembrar que é possível, sim, fazer uma espécie de dissecção funcional das vias visuais usando a eletrofisiologia visual. Então, para isso, não se muda nada no registro. O que se altera, na verdade, é o tipo de estimulação. Então, por exemplo, para uma resposta isolada de bastonetes, você precisa de uma adaptação ao escuro e um flash de luz relativamente de baixa intensidade, e você consegue isolar e obter uma resposta que é iniciada somente pelos bastonetes. Se você continuar com o sistema adaptado ao escuro e fornecer um flash mais alto, com uma intensidade maior, você obtém um outro perfil de respostas, porque aqui você tem a ativação combinada de cones e bastonetes. E numa terceira situação, você obtém uma resposta completamente diferente, porque nesse caso houve uma adaptação prévia ao claro e o flash de luz vai resultar numa resposta de cones, isoladamente dos cones. Se nós dermos um passo adiante na circuitaria da retina, nós vamos nos encontrar com as células bipolares. E as células bipolares, elas são as principais responsáveis ou a principal origem desse pico maior aqui do eletroretinograma, que é desse componente chamado de onda B, tanto na resposta combinada dos cones e dos bastonetes, como na resposta de cones. Só que as células bipolares, elas não são todas iguais. Elas têm dois tipos principais, que são os tipos on e off. Isso pode ser medido através das respostas isoladas de células bipolares on e off, podem ser medidas através da eletroretinografia. Existe inclusive um protocolo padrão clínico que é dedicado a esse tipo de avaliação. Ele é basicamente a mesma coisa que se faz com o estímulo em flash, mas no caso da avaliação on e off, esse flash é, na verdade, um estímulo longo, é chamado de flash longo. Ele fica aceso por muito tempo, por um tempo mais longo, na verdade, de modo que permite se obter uma resposta inicial que é estimulada pelo acender do flash e uma resposta mais tardia que é estimulada pelo apagar do flash. Então, esse pico positivo que é chamado de onda B e esse outro pico positivo chamado de onda D, eles ficam separados e é possível avaliar a integridade das vias visuais on e off. Esse é um protocolo clínico que está incluído nos protocolos padrões da ICEV. O problema desse protocolo é que em algumas situações pode ser um grande desafio conseguir uma resposta boa, como por exemplo em pacientes pediátricos ou pacientes que não colaboram, porque se houver um piscar de olhos ou uma pequena movimentação, ele vai interferir no resultado. E isso é muito fácil de acontecer considerando que o tempo de exposição ao flash é muito longo. Então, uma alternativa para isso é usar o que nós chamamos de modulação em dente de serra. Nada mais é do que um acender rápido da luz e um apagar mais lento, e isso é feito repetidas vezes, continuamente, e numa outra condição você faz o contrário, apaga a luz rapidamente e acende de forma mais lenta. Isso gera uma sequência de respostas que são muito semelhantes, e se você fizer uma média dessas respostas, você obtém uma resposta on, que foi dirigida ou que foi originada pela via visual on, e uma resposta que foi originada pela via visual off. Como vocês podem ver, é bem parecido com aquilo que é obtido no protocolo clínico da ICEV. Só que nesse caso é um protocolo mais confortável para o paciente, não é tão influenciado por piscadas ou por movimentos dos olhos. E, além disso, tem outras vantagens, que eu não vou entrar em detalhes, mas você pode modular a frequência de apresentação do estímulo, a frequência temporal, você pode modular o contraste e a luminância. Então, além de ser uma boa ferramenta na prática clínica, também pode ser de informações valiosas para as investigações científicas.
Esse protocolo foi recentemente implementado no Retival, no sistema portátil, e nós temos avaliados sujeitos controles, por enquanto, usando inclusive o eletrodo de pele, e o que se obtém como resultado é um relatório, na verdade, bem parecido com aqueles que são gerados para os protocolos clínicos, e aqui com as respostas on separadas das respostas off. E como nos protocolos clínicos, aqui também é possível ver a amplitude da resposta de cada um dos protocolos e o tempo que a resposta demora para acontecer, que são os dois parâmetros considerados na eletrofisiologia. Além disso, é possível também exportar os dados brutos e fazer outros tipos de análises offline. Esse protocolo não é importante só para investigações científicas, ele pode ser usado na clínica, por exemplo, a cegueira noturna estacionária congênita é uma doença que pode afetar assimetricamente as vias visuais on e off, inclusive a sua classificação entre completa e incompleta se dá a essa assimetria, se as respostas são simétricas ou assimétricas. A retinopatia associada ao melanoma também é uma doença conhecida por resultar em um eletroretinograma assimétrico, onde a via visual on está mais afetada que a via off. Então, nós esperamos que muito em breve esses protocolos possam ser usados em pacientes e possam ser validados e, com certeza, ficará disponível para quem quiser usar no futuro, quando estiver usando o aparelho portátil da LKC. Muito obrigada pela atenção. Vamos agora iniciar a sessão de perguntas. Eu vou aguardar os palestrantes aparecerem. Doutor André Maia já está por aqui. Doutor André Messias. Recebemos várias perguntas. Eu vou iniciar, então, com uma pergunta para o doutor André Maia. Gostaria de saber se é possível observar uma relação entre a melhora do eletroretinograma, a melhora do ERG e da acuidade visual nos seus pacientes de pós-operatório. Mirela, tudo bem? Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Você é uma pessoa aí que está realmente inspirando o pessoal aqui do Brasil a trazer inovação técnica e é um prazer estar com pessoas tão brilhantes, que é o caso do André aí, da Sung, enfim, todo o pessoal que está aqui participando dessa live. A sua pergunta é bastante interessante, eu acho que, sem dúvida, é uma das questões que a gente mais quer saber na prática em relação à questão da acuidade visual no pós-operatório, de alguns dos pacientes que a gente pode utilizar a eletrofisiologia, né, pré e pós, eu acho que sim, pode ser um instrumento interessante, mas talvez não seja a rotina, né? Essa questão é uma questão que a gente tem que ver em relação à facilidade de uso e à rotina, mas eu acho que para alguns casos especiais, eu acho que sem dúvida nenhuma pode ser um excelente instrumento que a gente pode ter no consultório, especialmente para aqueles pacientes menos colaborativos. Muito obrigada. Eu queria passar para a próxima pergunta, mas lembrar a doutora Sung, o Watanabe e a doutora Fernanda Porto, se puderem ligar a câmera, nós ainda não estamos vendo vocês. E lembrar que as perguntas ainda podem ser enviadas também. Para o doutor André Messias. Por que as doenças da retina interna, apesar de alterar o ERG, são difíceis de serem identificadas com os exames de eletrofisiologia visual? Oi, Mirela. Essa é uma pergunta legal, né? Porque, na verdade, quem gera a maior parte do eletroretinograma são as duas primeiras células. O fotoreceptor faz o potencial negativo e as células bipolares, como você brilhantemente explicou, tem os dois tipos, né, a on e a off, somadas quando o estímulo é curto, ela é responsável pela geração da maior parte da resposta. Depois disso, todas as outras células que geram potencial elétrico, né, células da máquina, células horizontais e até mesmo as ganglionares, elas não têm um componente
que tem relação direta com a intensidade luminosa. Então, como a gente não tem essa relação entre a amplitude e a intensidade luminosa, não existe um estímulo específico para que a gente consiga quantificar elas. Por isso que a gente lança a mão desse monte de conta, de fazer relação amplitude e intensidade, de fazer tentar fazer filtros de frequências, que é o que você faz com as suas rampas no estímulo luminoso, mas infelizmente é difícil o equipamento e o teste clínico ter precisão suficiente para a gente filtrar as respostas pequenininhas que são geradas pelas células da retina interna. É uma esperança grande os protocolos que eles estão montando no Retival, porque a sacada deles é colocar o eletrodo na pele e fazer um amplificador que seja adaptado ao eletrodo da pele. Né? O eletrodo de pele não é novo. Nós conhecemos o eletrodo da pele desde os artigos antigos lá de eletrofisiologia visual, mas os amplificadores que nós temos nos eletros atuais não são adaptados para eles. Né? Nós temos respostas muito pequenas, então ninguém usa eletrodo de pele. Se tiver um protocolo com eletrodo de pele, né, fácil de usar, portanto, que permita que a gente filtre a resposta da retina interna, vai começar a ficar bem interessante. Obrigada. Por falar em eletrodo de pele, tem uma pergunta sobre eletrodos aqui, se é possível usar o Retival com os outros tipos de eletrodo, não só o eletrodo de pele, e se ele é usado também com o Gold Cup. Eu nunca usei, na minha experiência, eu nunca usei com outros eletrodos, só o de pele, que gera respostas muito boas, mas é possível, que eu saiba, é possível usar outros eletrodos e o eletrodo Gold Cup é usado no exame do PVE, com o Retival. Você escolhe quem vai responder. Oi? Escolhe quem vai responder. Eu acho que essa era a pergunta, era isso mesmo, era só em relação ao eletrodo. Não sei se vocês têm outra experiência de ter usado com algum outro tipo de eletrodo. Talvez, Fernanda, você gostaria de falar. Tem que lembrar que a diferença entre pôr o eletrodo em contato com a córnea, pôr o eletrodo com a pele é 10 vezes. A amplitude gravada na córnea é 10 vezes maior que a amplitude gravada na pele. Isso não é significativo, isso é grande, né? Tenfold. Quer dizer, quando você grava na pele, a amplitude vai ser menor. Dá para usar com o eletrodo normal, a amplitude vai ficar enorme, vai ficar boa de gravar. Mas eles querem que você use com o de pele para aproveitar a facilidade do aparelho ser de mão, né? Sim. Fernanda, uma pergunta sobre qual seria o padrão do ERG em toxicidade por cloroquina e tamoxifeno? Você poderia responder? Então, a cloroquina é a grande discussão do momento, né? Então, o exame que melhor altera, que melhor mostra a toxicidade pela cloroquina é o eletroretinograma multifocal, que dá alteração entre 10 e 15 graus. Então, ele, na fisiologia, é o exame preferido. Obrigada. Uma outra pergunta para o Dr. André Messias, está perguntando se vocês usam o ERG para pacientes que estão simulando visão baixa ou baixa visão. Essa pergunta é interessante, né? O eletroretinograma não estima a acuidade visual em si, mas pacientes que estão simulando a perda total da visão e na suspeita de que essa perda total seja causada pela função da retina, uma resposta de eletroretinograma positiva, né? Uma presença de resposta gravável, vamos dizer assim, exclui que esse paciente tenha tido essa causa de perda visual. Então, o início, na minha opinião, é o início da investigação dos simuladores, né? Pessoas que estão simulando a perda visual. É um bom começo, depois da avaliação ocular normal, fazer o eletroretinograma, que você parte do princípio que o olho está gerando a informação visual que vai ser transmitida para o cérebro. Depois disso, tem que identificar se essa informação visual está chegando no cérebro pelo nervo, obviamente. Mas acho que o início da avaliação do simulador é um bom eletroretinograma.
Obrigada. Uma pergunta para o Dr. André Maia. O ERG, ele é um analisador objetivo e é uma pergunta, como poderia complementar exames como OCT e campo visual? Desculpa, minha luz aqui acabou, escureci. A pergunta é excelente. Eu acho que o ERG é um exame objetivo, não depende lógico que depende do examinador e depende do equipamento que você está usando, mas de maneira geral você deve considerar o exame como objetivo e ele ajuda, obviamente, na compreensão da avaliação do paciente como um todo. E a gente não pode esquecer que o paciente também deve ser avaliado não somente através dele, mas também com exames anatômicos e, eventualmente, campo de visão. Acho que essa é uma tríade importante: eletrofisiologia, campo de visão e avaliação anatômica. E a anatômica inclui OCT e autofluorescência, como mostrou a Fernanda. Muito obrigada. Fernanda, você acha que a catarata pode atrapalhar o resultado dos exames eletrofisiológicos? Como que é a questão dos pacientes com catarata? A Sung mostrou um caso interessante com opacidade de córnea. Eu acho que as opacidades oculares têm importante avaliação pelo eletroretinograma. Ajuda a avaliar o prognóstico da cirurgia nesses pacientes. Então, a catarata ela pode dar uma amenizada na resposta quando ela é muito densa. E quando ela é densa, assim, a gente não tem outro exame que possa avaliar a função, né? A gente tem como fazer ultrassom, por exemplo, vai mostrar se a retina está colada ou não, mas você não sabe se ela colada, se está funcionando. Então, é um exame muito importante na avaliação das opacidades, inclusive do cristalino. Tem mais tempo para pergunta. Eu queria fazer uma geral, quem puder responder, relacionado com a utilização do ERG em doenças da coroide. Se vocês têm experiência com pacientes com birdshot? Alguém já teve paciente desse tipo? Birdshot é uma doença rara no Brasil, né? Muito rara. Então, acho que assim, a experiência no Brasil é muito pequena. Mas eu tenho alguns pacientes que a gente avalia e segue com eletroretinograma, mas são poucos pacientes. Esse ano a gente juntou os casos nacionais de birdshot com vários centros de especialistas em uveíte, especialistas do Brasil todo, tá? São tipo 27 autores e nós juntamos menos de 40 casos. Então é muito diferente da experiência que você tem aí na Europa, né? Sim. Obrigada. Nós temos algumas perguntas sobre PVE. A Sung está por aqui, ou a gente poderia discutir também o PVE. Tem uma que seria qual o papel do PVE no diagnóstico da esclerose múltipla? E quanto tempo demora um exame de PVE? Quem quer responder? Vocês conseguem me ouvir ou não? Conseguimos, pronto. A gente só não consegue te ver, mas conseguimos te ouvir. Infelizmente eu não consegui abrir o vídeo. A duração do exame de PVE é em torno de uns 15 a 30 minutos, isso incluindo o tempo de adaptação dos eletrodos. A aplicabilidade do PVE para a esclerose múltipla é importante, um dos exames que os neurologistas solicitam mais para acompanhamento, além da ressonância. Para PVE por padrões, a gente avalia o tempo da resposta, porque em casos de esclerose, quando tem um quadro de neurite e uma desmelinização, há um tempo, há uma demora do tempo da resposta, quando a gente mede a resposta no V1. Então, esse atraso de resposta, mesmo que o paciente tenha passado da crise de neurite e tenha recuperação total da acuidade visual, esse atraso permanece. Então, é útil para acompanhamento desses casos. Por opção, a gente dá preferência para PVE por padrões, mas caso o paciente tenha uma acuidade visual muito ruim, aí a gente faz o PVE por flash. Aproveitando, então já vou fazer a próxima pergunta, que seria qual a diferença, a principal diferença, ou quais as diferenças entre o PVE por padrões e o PVE por flash? PVE por padrões, você apresenta o estímulo visual apresentado, são os quadrados tipo tabuleiro de xadrez. Então, o paciente tem que ter uma acuidade visual mínima para perceber a forma dos quadrados e você perceber a alteração
da luminância dos estímulos. Se o paciente tem PL, de acuidade visual, MM, quando a gente apresenta esse estímulo de tabuleiro de xadrez, a resposta é muito reduzida. Então, praticamente difícil de indexar, de ver o registro visual. Nesses casos, a gente opta por apresentar flash de luz, que também pode ser de intensidades diferentes, e aí avalia a resposta da via. Isso aqui é uma resposta um pouco mais... o estímulo é mais robusto, então a resposta também tem suas limitações. Muito obrigada. Eu acho que a gente fica por aqui. Muito obrigada por aceitarem o convite para participar e por fazerem as apresentações muito didáticas. E obrigada pelas respostas. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, ainda tem 2 minutinhos, mas eu queria agradecer a LKC e a Oculus pela oportunidade. Obrigado a todos também. Muito obrigada a todos. Obrigada. Tchau, bye. Obrigada. Obrigada. Bye. Pela sessão.